O Brasil é um dos melhores lugares do mundo para energia renovável. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, 7% de toda a produção de energia renovável do mundo está no Brasil. E a gente só tem 3% da população. Isso mostra o potencial da população mundial. Então, isso mostra o potencial que a gente tem nesse país. Porque aqui a gente tem vento, tem sol e tem água em abundância. Então, o Brasil vai ser um celeiro dessa transformação, dessa transição energética. Por quê? Porque aqui venta mais do que nos outros lugares do mundo. Para você ter uma ideia, a Vestas nós estamos em 90 países. E a gente mede os ventos em 90 países. E eu posso te garantir com segurança que o Brasil tem o melhor vento do mundo. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Eduardo Ricota, CEO da Vestas na América Latina. A Vestas é uma empresa dinamarquesa que produz turbinas de energia eólica. Em 2023, teve faturamento global de 15,4 bilhões de euros. Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eduardo, fala um pouco para a gente sobre a relevância da energia eólica hoje no Brasil. É muito relevante. Hoje, 14% da fonte de energia do Brasil é energia eólica. Então, é uma fonte que tem crescido muito nos últimos anos e a gente sabe que o futuro a gente vai ter um crescimento muito grande, porque principalmente no Brasil, que tem muito vento, e muito sol e muita água. Então, é um celeiro para ter energia renovável. Esse país ele é incrível e a fonte eólica ela é de grande relevância para o nosso país. Você falou em 14% hoje, a gente deve esperar chegar em quanto nos próximos anos? Olha, deve passar os 30% ao longo dos próximos anos. E quais são os principais desafios para a gente avançar mais nesse campo? Olha, a gente tem alguns desafios estruturais, né? Eu acho que para a gente ter uma aceleração grande, nós precisamos ter financiamento a um custo menor, porque o custo de capital ainda é muito caro, né, no Brasil. E a gente tem que olhar a exportação também, porque o que essa indústria ela está se transformando. Então, a gente está passando de elétrons para molécula. Então, eletricidade para hidrogênio verde, amônia verde. Então, a gente tem que olhar a exportação. Isso é um ponto que vai ser muito importante daqui para frente, porque o Brasil tem uma fonte muito boa de energia, então a gente tem que olhar para fora do Brasil. E essa cadeia, né, para exportar molécula verde, ela precisa ser uma cadeia com impostos reduzidos. Então, se a gente tiver um financiamento a um custo melhor e uma cadeia de impostos que seja menor também, principalmente para exportação, eu acredito que a gente consegue acelerar o uso de energia renovável em geral. E o que a gente poderia exportar? Como que seria a gente exporta hoje e como que é essa oportunidade? Olha, hoje a gente está vivendo uma transição energética que a gente jamais viu, né, na história mundial. Então, o que está acontecendo? Você tem eletricidade, as pessoas precisam de mais, você tem um aumento da eletrificação. Então, por exemplo, a gente tem projetos no Brasil que você tem usinas a carvão e que você pode transformar para energia eólica. E você tem eletrificação direta, que é, por exemplo, o carro elétrico, é um bom exemplo. Você está saindo de combustível fóssil e indo para um combustível que ele é a base da eletricidade. E você tem toda a eletrificação indireta, que são as moléculas verdes. Então, a gente tem visto, por exemplo, empresas de transporte que têm interesse em colocar amônia verde como combustível para fazer transporte de navio. A gente vê as empresas aéreas tentando encontrar um combustível com menos emissão de carbono. Então, a gente vê aí um futuro grande nessa transição que está acontecendo. E eu acho que o Brasil é um celeiro
né, para ajudar nessa transformação. E vocês atuam também nessa parte das moléculas verdes que você falou? Porque eu entendo que vocês fazem principalmente os equipamentos para a energia eólica, né? Como que é essa outra parte? Então, quando você faz molécula verde, que é hidrogênio verde ou amônia verde, 70% do custo para fazer essa molécula, ela vem de energia. Então, está muito integrado a solução de energia eólica junto com eletrolisadores que produz o hidrogênio verde e depois você passa para a amônia verde. Então, é uma cadeia só e a Vestas tem ajudado os nossos clientes a olhar essa cadeia completa para ter o combustível, a molécula verde. Então usa a energia eólica para criar energia para fazer a molécula verde, não é a energia eólica indo para o consumidor final, digamos assim? É, exatamente. Mas também temos energia eólica indo direto para grandes empresas e consumidores. E o Brasil, ele tem potencial para, além disso que você falou, atuar como exportador, por exemplo, de equipamentos focados na energia eólica? Vocês como fabricantes, como que é essa possibilidade? O Brasil é um dos melhores lugares do mundo para energia renovável. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, 7% de toda a produção de energia renovável do mundo está no Brasil. E a gente só tem 3% da população. Isso mostra o potencial da população mundial. Então, isso mostra o potencial que a gente tem nesse país. Porque aqui a gente tem vento, tem sol e tem água em abundância. Então, o Brasil vai ser um celeiro dessa transformação, dessa transição energética. Por quê? Porque aqui venta mais do que nos outros lugares do mundo. Para você ter uma ideia, a Vestas nós estamos em 90 países. E a gente mede os ventos em 90 países. E eu posso te garantir com segurança que o Brasil tem o melhor vento do mundo. Então, o fator de capacidade de geração de energia no Brasil é muito mais alto do que nos outros países do planeta. Um exemplo é o Japão. O Japão ele tem 25% de fator de capacidade de geração de energia. O Brasil tem 50%, que é o dobro. Então, eu ponho uma turbina no Brasil, eu preciso colocar 2 no Japão para gerar a mesma energia. E o que significa isso? Significa que no Brasil a gente consegue ter um custo de energia muito mais baixo, por causa dos recursos naturais que a gente tem, muito mais baixo do que em outras partes do planeta. Eu estou falando, o Japão é 25% de fator de capacidade, na China é 35%, no Brasil é 50%. Então, não tenho dúvida que a gente tem uma grande oportunidade para a gente exportar energia. E como é que a gente exporta energia? Através de moléculas verdes, que vai ser o hidrogênio e a amônia verde. Queria entender um pouco mais isso de que o Brasil tem o melhor vento do mundo. Por que isso? É uma questão natural, ou seja, no Brasil os ventos são fortes, principalmente da Bahia para cima, né? Principalmente no Nordeste, os ventos são fortes, são ventos com pouca turbulência, então é perfeito para geração de energia eólica. E qual que é o risco da gente não aproveitar essa oportunidade? Olha, assim, só se a gente tiver um problema estrutural, como eu disse, né? A gente tem um custo de financiamento muito alto, se você tem uma carga tributária muito alta, então tudo isso pode impactar, né, para a construção de projetos. Essa é a grande preocupação, mas se a gente tiver a gente tem um arcabouço regulatório bom na questão de energia, mas se a gente tiver um bom financiamento e tiver condições boas para exportar energia, eu não tenho dúvida que o Brasil vai ser parte dessa transição energética no mundo inteiro. E essa exportação ela já acontece hoje? Ainda não. Eu acho que são fases, né? Eu acho que uma primeira fase é uma fase que nós vamos focar no mercado interno e depois sim o mercado externo. Então essa cadeia ela está crescendo. A gente está no começo dessa transição energética, vai levar um tempo, mas a gente tem evoluído rapidamente. Você pega o volume de parques eólicos que a gente instalou no Brasil, tem crescido rapidamente e a gente vê que no futuro vai continuar nesse crescimento bem acelerado.
E conta um pouquinho para a gente como que é a operação da Vestas no Brasil hoje. Então, a Vestas, na verdade, no Brasil, é o headquarter para a América Latina, né? Eu sou responsável pela América Latina, são 21 países, onde a gente tem operação, manutenção, warehouse, eu tenho funcionários da Vestas trabalhando, principalmente porque a Vestas, quando ela vende um parque eólico, a gente vende com o serviço de operação e manutenção. Então são contratos de 20, 25 anos, 30 anos, chega até 35 anos de contrato de serviço de operação e manutenção. Então a gente está espalhado em 21 países na América Latina. No Brasil a gente tem um headquarter para a América Latina. Nós temos uma fábrica em Aquirás, no Ceará, uma fábrica de turbinas eólicas, e eu tenho 8 fábricas na América Latina com associados. Além dessas 8 fábricas, a gente tem 8 centros de serviços espalhados na América Latina. Então a operação é bem complexa. E aí vocês produzem as turbinas e vocês operam os campos ou não? Vocês só vendem as turbinas? A gente produz a turbina e aí depois que a gente termina toda a instalação, a gente faz a operação e manutenção nesses contratos de longo prazo. E essas turbinas que vocês usam nesses campos, elas são principalmente produzidas aqui no Brasil e nessas outras fábricas associadas ou são principalmente importadas? Não, são produzidas no Brasil. Hoje, mais de 85% é produção nacional. Eu tenho mais de 110 fornecedores brasileiros, né? São empresas do Rio Grande do Sul até todo o Nordeste que fornecem equipamentos para a nossa fábrica, para a gente montar as turbinas eólicas. Então, assim, é uma rede de logística muito grande que a gente tem e que a gente montou ao longo dos anos aqui no Brasil. 85% do que vocês usam, então, é produzido no Brasil? Exatamente. Nessa fábrica em Aquirás? Exatamente. E ela produz quanto, mais ou menos, por ano? Ela produz 2 gigawatts por ano. Então, é um volume bem expressivo e é um volume que a gente entrega basicamente no Brasil. A gente não exporta do Brasil, por enquanto. E eu imagino que seja um desafio lidar com peças tão gigantes, né? Assim, às vezes a gente vê aquelas imagens de um caminhão carregando uma pá de uma turbina eólica, só a pá já é a estrada toda. Como que é essa parte logística? Tem uma logística muito grande. A gente movimenta mais de 3.000 containers na América Latina por ano. Então, tem a questão do transporte em terra também, que é grande. A gente requer muito cuidado, né? A gente transportou mais de 1.000 pás sem ter um acidente. Então, segurança para a gente é primordial em toda a operação. Então, é algo que a gente preza pela segurança dos nossos funcionários, das empresas que trabalham com a Vestas e das pessoas também, né? Porque são equipamentos grandes que estão transitando pelas estradas do nosso país. E aí exige um caminhão específico, imagino. Sim, a gente tem um caminhão preparado, né, para esse... Porque cada pá, ela mede 74 metros. Então, é muito grande. A gente tem que ter um transporte especial para as pás. E o que poderia, de repente, melhorar para facilitar, digamos assim, esse transporte? Que eu imagino que a logística no Brasil ela já é um desafio por si só, mesmo que você vá carregar coisas pequenas, né? Eu imagino que para vocês seja um desafio ainda maior. O que você enxerga que poderia avançar para essa logística ser mais facilitada? Olha, eu acho que é a questão das estradas, né? Se tem um ponto, o principal é melhorar as estradas. Então, se a gente conseguir melhorar a estrada, realmente fica uma logística muito mais fácil. Mas a gente não pode esquecer também que com a chegada de offshore, a gente fala que offshore são as turbinas que a gente instala no mar e onshore que a gente instala na terra. Então, com a chegada da tecnologia offshore, que deve chegar nos próximos anos, a gente precisa também de adaptar os portos, não só as estradas, mas também a questão portuária, ela é importante para ter essa tecnologia no Brasil. Então, nós temos muitos quilômetros de costa,
O Brasil ela é abençoado também porque o vento é muito bom no mar. Então, para offshore, a gente precisa ter os portos preparados também para essa logística, porque você requer mais espaços, requer guindastes que conseguem pegar as pás com pesos maiores. Então, tem uma adaptação também portuária que é importante para os próximos anos. E elas são inteiras, né? Elas não dá para montar como um Lego, assim. Praticamente a gente monta no porto todos os equipamentos de offshore e aí a gente leva de navio para fazer a instalação no mar. E quais são os investimentos previstos pela Vestas no Brasil nos próximos meses? Qual que é o foco de vocês para o próximo período? A gente não tem um investimento planejado agora. A fábrica está funcionando, mas obviamente em breve a gente deve ter novas linhas de produto. Então, com novas linhas de produto, aí com certeza vão vir mais investimentos para a gente ampliar a nossa fábrica. E novas linhas de produto em qual linha? Assim. São produtos que a gente... Como é que funciona? A gente vai melhorando, né, as turbinas ao longo do tempo. Então, é natural que a cada um par de anos você tenha um produto novo aqui, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Quando chegar a hora correta da gente ter esses investimentos, nós vamos ter mais investimento na fábrica. E não só na fábrica, mas impacta também os mais de 100 fornecedores que a gente tem aqui no Brasil. E hoje vocês estão trabalhando em quais projetos? Olha, a gente tem mais de 14 projetos em paralelo no Brasil. Na América Latina são mais de 5.000 turbinas que a gente já instalou. Então a gente trabalha fortemente não só no Brasil, mas na Argentina, no Chile, Peru, Colômbia, México, vários países da América Central. Então a gente tem projetos aí espalhados em toda a América Latina. Qual que é a relevância do Brasil na operação da Vestas no mundo? É muito relevante. Hoje está entre os 3 maiores países do mundo, está incluso o Brasil. Então é bem relevante para toda a operação da Vestas global. E você falou um pouquinho sobre as eólicas offshore, né? Eu queria entender um pouco como que você vê essa possibilidade. Elas devem ser uma realidade para quando? Porque tem se falado bastante sobre isso, mas entendo também que existem alguns desafios aí, né? A eólica offshore, ela é mais cara do que a eólica onshore. Então, o grande desafio, por enquanto, hoje é custo. Apesar que o custo de offshore reduziu mais de 70% nos últimos anos, mas ainda assim ela é mais cara do que a onshore. E a gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem terra abundante e o vento na terra é muito bom. Então eu acredito que a gente vai demorar um pouco mais para ter offshore no Brasil em relação aos outros países, porque são situações também diferentes. Você pega o Japão, por exemplo, é um país que não tem terra, ele tem dificuldade para ter terra e ele precisa do offshore. Então ele complementa muito bem. O Brasil, a gente ainda tem muitos projetos onshore. Então eu acredito que vai levar um tempo. A gente precisa de ter um arcabouço regulatório muito bem feito, porque são investimentos altíssimos. Então, depois que tiver esse arcabouço regulatório feito, ainda vai levar alguns anos. Porque quando a gente fala de offshore, a gente fala num horizonte de 10 anos. Onshore, a gente fala de 3 anos. Então é bem diferente, né? Quando você faz instalação de uma turbina eólica na terra ou no mar. Então a gente acredita aí que vai ser depois de 2030 que a gente deve ter os primeiros parques eólicos offshore no Brasil. E como que você vê a possibilidade da Petrobras, por exemplo, entrar nesse negócio, né, de energia eólica e principalmente offshore? É algo que, na sua visão, que está dentro desse mercado, que faz sentido? Porque essa é uma discussão que tem muitas opiniões, né? Como que você, que está nesse setor, vê isso? Olha, eu acho que faz sentido porque a Petrobras já está no mar. Então você pega, em geral, todas as petroleiras, eles já operam plataformas de petróleo. Então é meio que extensão do business que eles já têm. Então faz sentido? Faz. Agora, o que precisa ter sentido é o custo, né? Então é o que eu falo, que à medida que a gente aumenta
a escala de offshore no mundo inteiro, eu acredito que nós vamos ter redução de custos e aí sim vai fazer sentido fazer, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo também. E vocês têm uma atuação forte no Nordeste, né? Você mesmo estava falando sobre o potencial dessa região na energia eólica. Qual que é a importância da energia eólica para a economia dessa região? Quais possibilidades você enxerga? É muito importante. Hoje, esse setor, ele emprega muito no Nordeste, muitas pessoas. É um dos maiores setores de emprego, geração de emprego no Nordeste, são os parques eólicos, que a gente está instalando, né, em vários estados. Então, e ele tem um impacto forte na economia. Depois, quando você instala um parque eólico em uma determinada região, o preço da terra pode aumentar de 10 a 20 vezes. Então, ele tem um impacto ali porque a pessoa os donos, eles estão recebendo por aquela terra, né? E, além disso, você tem serviço de operação, manutenção por 20, 25 anos. Então, outro ponto importante é o desenvolvimento da comunidade. Porque o que a gente tenta fazer é desenvolver a comunidade local para trabalhar nesses parques eólicos. Então, tem um impacto social muito importante e econômico. Mas, do ponto de vista de geração de empregos, por exemplo, eu estou tentando imaginar que não é uma atividade que emprega muita gente, né? Ou tem gente ali trabalhando diariamente depois que o parque está instalado? Sim, não. A gente tem uma primeira fase que é a fase de construção, onde tem um número maior de pessoas, mas depois você tem um número grande de pessoas para fazer os contratos de operação e manutenção. E ao mesmo tempo que tem esse potencial todo, né, e é uma fonte de energia renovável, a gente vê que, como acho que todas as fontes de energia, eu imagino, tem também alguns impactos, né, sociais e ambientais. Tem a questão da poluição sonora, por exemplo, né, se a pessoa mora ali perto, é um barulho que fica constante, né? Como que vocês lidam com isso? Olha, a melhor coisa é trabalhar perto da comunidade, porque tem muitos benefícios também, né? E com relação a ruído, cada vez mais a gente faz produtos com menos ruído. Então a tecnologia ela vai melhorando também ao longo do tempo. Então eu acho que trabalhar com a comunidade local é muito importante, né? Para olhar o aspecto social e o aspecto econômico. Vocês têm esse contato, então, com... Sim, com certeza. Não só nós, como os nossos clientes também. E a Vestas foi eleita a empresa mais sustentável do mundo em 2022, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, eu queria entender um pouco mais, assim, quais são as ações que vocês têm nesse campo. A gente fica bem orgulhoso dessa premiação, porque são mais de 6 mil empresas. Nós somos eleitos pela Corporate Knights, que é um prêmio que é dado em Davos, e a Vestas ganhou em 2022 a empresa mais sustentável do mundo, não só pelos produtos que a gente está fazendo, mas pelo que a gente está fazendo dentro da empresa, né? Então a primeira meta que a gente tem em 2030 tem que ser net zero de emissão de carbono, sem utilização de créditos. Então a gente busca estar em 2030 cumprir e ser realmente zero emissão de carbono. E em 2040 a gente quer ter 100% dos produtos recicláveis. Hoje a gente está acima de 80%, a gente quer chegar a 100%. O que acontece é que para reciclar mais, a gente tinha uma dificuldade para a reciclagem da pá, que tem uma resina que ela era muito difícil, mas no ano passado a gente descobriu uma solução para reciclar as pás. Não só as pás novas, mas com as velhas também. Então, com isso, a gente está num rumo forte aí para que em 2040 a gente tenha nossos produtos recicláveis e que tenha o menor lixo possível também. Hoje, por exemplo, na nossa fábrica em Aquirás, é 100% energia renovável e a gente tem 3% de desperdício. Ou seja, 97% do que entra na fábrica é utilizado. Então, a questão de desperdício também é muito importante dentro dessas metas que a gente tem na empresa. E tem um ponto importante que é a questão também de mulheres na posição de liderança. A gente tem uma meta de 30% para 2030
de ter mulheres em posições de liderança, mas a América Latina já bateu essa meta. Nós estamos em 34% das mulheres, elas estão em posição de liderança dentro da empresa, o que deixa a gente bastante orgulhoso também. E como que é isso de produzir com emissão zero sem... Eu achei interessante isso, sem isso significar, sei lá, plantar X árvores, né? Vocês querem a produção ser emissão zero já de saída, é isso? É isso, porque hoje, por exemplo, a gente tem operação e manutenção, nós temos uma frota muito grande de carros, a gente quer ter 100% elétrico, então essa é uma ambição que a gente tem. A gente tem trabalhado muito com os nossos fornecedores também, então a gente tem feito, por exemplo, torres com 50% menos emissão de CO2. Então, é um trabalho que a gente faz internamente, mas também com os nossos fornecedores. Mas o que a Vestas quer atingir 2030, ter zero emissão de CO2, dentro da do escopo Vestas. E do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, essa possibilidade da gente transformar a energia eólica em hidrogênio verde mesmo, como se tem falado, onde que a gente está nesse lugar? Essa transformação ela já acontece ou não? A gente ainda está em estudos? Não, ela já está acontecendo. A gente vê, o que é interessante é que a indústria ela está empurrando essa transição energética. Porque a gente olha, o que está acontecendo? A gente sabe que o aquecimento global está indo na direção errada. Ano passado foi o ano mais quente do planeta. Então não podemos continuar desse jeito. A gente tem que fazer alguma coisa. E a descarbonização, ela precisa ser feita. Então o que eu vejo é um movimento forte da própria indústria. A gente fechou um contrato com um cliente há pouco tempo atrás, que está fornecendo, por exemplo, energia renovável, porque está desligando planta de carvão e migrando para energia renovável. Então a gente vê esse movimento. Nós tivemos com o presidente da Maersk, que é uma das maiores empresas transportadoras, né? Eles têm mais de 700 navios e eles têm uma solução, né, ao longo dos próximos anos para passar todos os navios para um combustível com menos emissão de carbono. Então, a gente vê essa mudança forte nos nossos clientes. Isso é importante, porque eu acredito que está vindo dos nossos clientes essa transição energética. Eu acho que vai continuar muito forte nos próximos anos e eu tenho certeza que o Brasil, a gente está numa posição espetacular para ajudar nessa transição energética. E olhando para a indústria, você vê a indústria com... Você vê que há dificuldades ainda para a indústria abraçar essa causa, digamos assim, porque eu fico pensando que, assim, a gente está num momento econômico um pouco complexo, né? Viemos aí da pandemia e a questão de juros é uma questão importante, né? Eu fico pensando se as indústrias elas estão de fato podendo olhar para essa questão e não, vou investir para poder mudar a minha matriz energética aqui, ou se eles estão só buscando sobreviver, digamos assim, né? Nesse sentido, na sua visão, falta algum tipo de incentivo para que isso ocorra ou não, isso está num caminho certo? Eu acho que o grande desafio que a gente tem é a questão de ter um volume constante todos os anos. Então, o Brasil sempre foi feito por solavancos, né? Isso é muito ruim para a cadeia de suprimentos, porque a gente leva muitos anos para montar uma cadeia com mais de 100 fornecedores. E se você não tem um volume constante, é muito difícil essas empresas ficarem vivas por muitos anos sem pedido. Então, o maior desafio que eu vejo é a volatilidade que a gente tem nos pedidos. Então, a gente teve, por exemplo, em 2021, 2022, 2023, um volume enorme de pedidos. No ano passado começou a cair, então, assim, tá em baixa e deve subir mais para o fim desse ano. Essa volatilidade, ela é bem complexa, é um baita desafio para todos nós. Não só para a Vestas, mas para os nossos fornecedores também. E é ruim para o Brasil, porque se a gente desmonta a cadeia de suprimentos, é muito difícil depois, leva anos para você construir. Que a gente está vendo agora na aviação, por exemplo, né? Aviação.
Então, assim, a gente tem que evitar que isso aconteça na indústria eólica. E por que teve essa queda? Principalmente ela foi derivada pela questão do preço de energia. O preço de energia caiu muito, porque o Brasil é um país que ele tem muita água, né? Tem muita hidrelétrica. Então choveu muito nos últimos anos. Com o aumento das chuvas, o preço de energia caiu. Quando o preço de energia cai, as empresas elas postergam os investimentos. Então é um pouco do que a gente está vivendo nesse momento. Faz sentido ainda, na sua visão, hoje, considerando tudo que a gente está conversando aqui, faz sentido hoje para o Brasil como país, por exemplo, investir em petróleo é algo que ainda é uma questão, assim, que ainda é algo que faz sentido? Eu acho que a gente está no meio de uma transição. A transição ela vai levar um tempo para ela acontecer, não vai acontecer do dia para a noite. Mas eu sempre falo, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. A era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Então, o mundo ele está transformando. A gente está vendo uma necessidade de descarbonização enorme. Hoje você tem 30% do carbono emitido, de gás emitido na Terra inteira, vem da indústria. 18% do agronegócio, 16% vem de transporte. Então, a gente precisa descarbonizar. Eu não tenho dúvida que é uma transição que ela vai levar um tempo, porque é muito difícil e custa muito também fazer essa transição. Então, eu acredito que a gente vai melhorando a tecnologia e, ao longo do tempo, a gente vai fazendo uma transição para um mundo melhor, onde a gente consegue ter uma descarbonização de verdade, né, no planeta inteiro. E como é que foi essa sua transição da área de telecomunicações para a área de energia? Olha, foi uma transição bem interessante, vamos dizer assim, porque eu trabalhei 27 anos na Ericsson, entrei como estagiário na Ericsson e até chegar ao posto de presidente para o sul da América Latina. Então, foi um trabalho assim muito grande, né, para chegar a ser presidente. Depois você fazer essa transição para outra empresa, assim, foi uma quebra de paradigma grande. Mas eu acho que foi uma transição assim, importante para mim e para a minha carreira, né? Eu tenho adorado trabalhar na Vestas. Eu acho que tem muita coisa que às vezes você consegue trazer, né, de áreas completamente distantes, que telecom e energia. Eu tenho a questão de gestão de pessoas. Eu acho que você tem que trabalhar bem em qualquer lugar que você trabalha, você tem que ter uma boa gestão de pessoas, tem que trabalhar com felicidade. Eu acredito muito nisso, né? Que você tem que ter um propósito para todo dia ir no trabalho e realmente dar o seu melhor. E o que eu acho que você pega hoje, olhando o telecom, é um mercado completamente digitalizado, né? Então, o que foi bacana é um mercado que a gente trabalhou muito para digitalizar, chegar na população, né? Hoje você tem mais de 215 milhões de telefones. Então, a gente conseguiu massificar esse serviço. Então, eu acho que a grande discussão que a gente está tendo agora, como é que eu faço isso com energia? A gente está vendo que o mercado livre ele está abrindo, né? Hoje só as empresas que têm acesso ao mercado livre, mas em breve os consumidores vão poder escolher de quem comprar energia e vai ter uma digitalização muito grande. Então eu tenho tentado usar todo o aprendizado que eu tive em telecomunicações dentro de energia. Tá? E vai dar para o consumidor final decidir, assim, eu na minha casa decidi, eu quero receber energia de uma eólica, por exemplo? Isso vai ser possível? Vai ser possível. Já é possível em outras partes do mundo. Você tem mercados completamente desregulados. Você pega a Inglaterra, por exemplo. Então, você consegue comprar a energia de quem você quer. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Então, e vai passar por uma digitalização muito grande também, né?
que acabou tendo em telecom. Eu acho que usar isso é importante. E eu mantenho também um pouco em telecom, porque eu faço parte do conselho da Highline. Então, como conselheiro, obviamente, eu estou todo de tempo em tempo discutindo sobre telecom, o que é muito bom, porque eu passei 27 anos, né, em telecomunicações e eu também não queria sair completamente. Eu acho que o conselho foi uma forma de eu tentar colaborar também com o setor de telecomunicações, que é um setor fantástico, né? E tem crescido também bastante nos últimos anos. Dá para dizer que contratar energia para sua casa vai ser igual contratar um celular, uma companhia de telefonia, assim? Eu espero que seja mais fácil, porque todo aprendizado de telecom a gente coloque em energia e seja super fácil fazer a contratação do seu celular. Mas a ideia é por aí? É por aí, com certeza. Você fazer a contratação por um celular. E você pode indicar um livro para a gente que você acha que vale a pena para quem está acompanhando a gente? Olha, tem um livro que eu estou lendo agora, que é Making the Matrix Work, que é bem interessante. Eu acho que esse livro, se as pessoas, principalmente pessoas que trabalham em grandes empresas, que trabalham muito de forma matricial, é bem interessante. Ele dá algumas dicas, né, de como que você trabalha melhor no mundo, onde você tem que cooperar e colaborar com as pessoas. Então, tá certo, Eduardo. Eram essas perguntas. Agradeço pela sua presença aqui. Muito obrigado, viu, pelo convite. Qual?